A gente entra um pouco mais a fundo nessa minha experiência comportamental, como a gente consegue evoluir nossa técnica no nosso operacional através do nosso desenvolvimento comportamental, ou seja, o desenvolvimento das nossas emoções. O que acontece entre a tela e o que a gente sente. Isso é muito importante. Às vezes vocês estão confiantes, assistiram a aula, estudaram em casa, se prepararam para o mercado, a hora que senta na frente do computador, parece ter uma energia entre a tela e você ali que tudo muda. E aquilo te impacta de uma maneira que você não entende. Tudo que você achava que conhecia, você não conhece. Tudo que você achava que dava certo, não dá mais. E isso tem a ver muito com a parte mental. A gente vai dar continuidade nessa questão de visualização, agora muito mais prático para o trade, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de tipos de exercícios que eu fiz e que vocês podem fazer, e nas próximas aulas a gente vai trazer mais 3 exercícios específicos, tá? A gente vai falar, então, de exemplos de aplicação da técnica de visualização focado no trade, focado no nosso dia a dia aí operacional, né? Como a gente já falou bastante, quando vocês pesquisam sobre técnica de visualização, sobre prática mental, até se você for numa maneira mais esotérica aí na lei da atração, a gente percebe que essa aplicação é muito difundida, principalmente para atleta profissional. Então, quando a gente está falando de visualização, você vai achar diversos exemplos na internet, em livros, para atletas profissionais. Então, você tem exemplo de jogadores de futebol que visualizam batendo pênalti, visualizam fazendo uma defesa, batendo uma falta, tem tenistas que visualizam. Tem um vídeo muito interessante, que eu já vi 2 vídeos, na verdade, desse jeito. Um de um motociclista profissional, que ele faz a pista inteira sentado. Então ele está a pista inteira fechado na posição dele, fazendo a pista de olho fechado, tá? O Senna visualizava muito a pista inteira antes da corrida. O Phelps também visualizava muito, o Phelps ia até além, ele nadava de olho fechado também para saber o tamanho da piscina. Caso o óculos caísse, ele ia ter que ficar com o olho fechado por causa do cloro, né, que senão embaça bastante. Então ele sabia exatamente quantas braçadas ele tinha que dar. Então ele fazia esse treinamento tanto com o olho aberto, com o olho fechado, nadando, e também dentro da mente dele. Então vários atletas, tenistas, ginastas, boxeador, jogador de basquete, vôlei, futebol, golfe, qualquer esporte de alta performance, você vai ver pessoas fazendo essa visualização. Já conversei com pessoas de alto nível, além de alta performance, esporte de alto risco, por exemplo, pessoal que faz salto de base jump, paraquedista de saltos maiores aí em grande atitude, escaladores, todos visualizam o que vai ser feito. Ou o cara visualiza a rota, ou ele visualiza o exercício que ele vai fazer, ele já vai com a mente totalmente preparada. Tá? E se você prestar atenção quando esses atletas que fazem visualização falam, a maioria deles tem um desempenho diferenciado. Porque além de terem a técnica, além de praticarem a técnica, eles também visualizam essa técnica. E a gente falou muito dessa questão de visualização nas últimas aulas, e a nossa mente, o nosso corpo, ele não consegue diferenciar se uma experiência é real, você viveu aquela experiência, ou você imaginou aquela experiência. Dependendo da intensidade que você vivencia aquela experiência, o seu corpo torna ela como uma verdade. E é nesse momento que os resultados começam a aparecer. Quando o seu corpo transcende a imaginação. Quando para ele aquilo realmente é real, tá? Então esses atletas, além de eles terem uma preparação muito grande da parte técnica, eles têm uma preparação mental muito forte. E essa preparação mental a gente consegue fazer sozinho. A gente consegue treinar o nosso mental sozinho. Lógico que
quanto mais ajuda, melhor. Em tudo na vida, quando você tem um apoio de profissional, você tem um direcionamento, isso melhora. A gente tem isso aqui também dentro do escritório. Mas você pode fazer esse treinamento sozinho e ter uma aceleração com os profissionais. Então, se você pegar uma pessoa que está prestes a fazer uma partida, ou prestes, por exemplo, a fazer um saque, ou prestes a fazer uma tacada, ela tem uma preparação antes. Tem atletas que fecham o olho, tem atletas que fazem uma respiração. No basquete é muito claro, né? A respiração, você faz a respiração ali, como você já está visualizando o saque, na terceira respiração você faz ali o arremesso. Só que a gente tem uma grande abundância, né? Muitos livros, matérias, vídeos falando sobre técnica de visualização focado no esporte, principalmente no esporte profissional, mas a gente não tem material aplicado ao trade. Como eu acredito piamente que trading é desenvolvimento de habilidades, não é dom, você desenvolve habilidades, e eu enxergo o trade como um esporte, a gente é um atleta da mente, a gente consegue usar o que é difundido no esporte e adaptar isso para o trade. Desde que eu conheci essa técnica, eu não parei de fazer mais, tanto que eu ampliei a técnica de visualização não só para o trade, mas também para várias situações da minha vida, e o resultado é surpreendente, né? A gente já deu vários depoimentos sobre isso e eu sou prova viva disso, de que isso funciona, né? Várias coisas eu fiz e faço demonstrando essa aplicação da técnica de visualização. A técnica da visualização é um parceiro comigo. O Ricardo visualizou essa semana e aconteceu, e eu fiquei do lado dele e falei, não é possível, e aconteceu. Sim, ele me falou. Mudou isso na cabeça dele. Ele veio me agradecer. Então, duas provas vivas aí que acontece, né? A questão que vocês têm que romper a barreira da crença. Então a gente tem um fator crítico que é a crença. Então, eu não acredito nisso. A hora que você fala isso, já quebrou a lei, né? Então, o primeiro passo é você realmente acreditar que aquilo é possível. A partir do momento que você não tem dúvida, que você crê que aquilo é possível, e aí você vai tornar aquilo um hábito mental. Você vai tornar aquela situação clara para você. Então a gente vai falar de dois momentos aqui que são muito importantes para mim e que eu usei como evolução a visualização, e eu acho que faz sentido para vocês, tá? A primeira que eu acho que a maioria está vivendo, que é a fase de aprendizado. Então, como que eu visualizo nessa fase de aprendizado? Como que eu consigo evoluir de maneira mais rápida nessa fase, né? Nesse começo, como que o trader aprende? Nesse começo, a gente aprende, eu também aprendi assim, a gente aprende a operar buscando se espelhar em outro trader de sucesso, ou que a gente acredita que essa pessoa tenha sucesso, né? Aqui é uma pegadinha, dependendo do mentor que você escolher, você vai se espelhar numa pessoa que não tem resultado. Então aqui o primeiro passo é você se espelhar em trader de resultado de verdade. E como você se espelha nessas pessoas, né? Através da transferência de conhecimento dessa pessoa. Pode ser através de livro, pode ser através de curso, pode ser aqui através da sala de trader, né, que é o quartel-general da Scalper, com as aulas que vocês fazem, com bate-papo que vocês podem fazer com outros traders. Então você espelha essa pessoa. Mas, Antunes, como que a gente vai espelhar essa pessoa? Basicamente, entendendo ali a técnica que essa pessoa atua. Então, quando a gente está começando, a gente tem uma necessidade que depois ela é rompida, que é quando realmente você sabe operar, mas quando você está começando, é só isso que passa na sua cabeça. Depois você me fala se eu estou errado. Você tem a necessidade em saber qual é a hora certa de comprar e a hora certa de vender. É só isso que você se preocupa. Qual que é a hora que eu compro, qual que é a hora que eu vendo. Esse é o começo. Esse não é o certo. O certo é você entender como que o mercado funciona e o próprio mercado te mostrar, agora é para comprar, agora é para vender. Mas isso é muito difícil, porque você precisa de tempo de tela. Então a pergunta que salta na cabeça de todo mundo que começa é:
Qual a hora certa de comprar? Qual a hora certa de vender? Você tem uma necessidade, anotem isso. É igual ar, é igual água, é igual alimentação. Quando você está no começo, você tem a necessidade de algo objetivo. Você quer algo claro. Pô, eu compro agora, por que eu compro agora? E basicamente, quando você faz essa pergunta, quanto mais simples for a resposta, mais fácil você se agarra nela. Pô, eu quero beber água. Ah, eu só tenho Coca-Cola aqui e tenho a água lá na cozinha, a 100 metros de distância, você está deitado. Você vai beber a Coca, mesmo sabendo que a Coca não é tão boa. Pô, você está com sede, a água está quente, vai te dar mais sede e você vai beber aquela água porque você sempre busca pela simplicidade. Por que a análise técnica é mais difundida que a análise de fluxo? Porque a resposta que a pessoa busca é mais simples. É muito mais fácil operar um cruzamento de média móvel, ensinar um cruzamento de média móvel, do que ensinar uma inversão de fluxo. Só que o que mais funciona é o entendimento de uma inversão de fluxo do que uma média móvel. Então, vocês, né, quem está no começo, tem essa necessidade de ter algo objetivo. Se for subjetivo, dá apagão. Ah, não consigo entender. Ah, não entendi. Ah, mas pode ser isso ou aquilo? Pode. Pode subir ou pode cair? Pode. Ah, não, mas eu quero algo objetivo. E, na verdade, o que está todo mundo buscando é ter algo mecânico. É ter alguma coisa pior, que decida por nós. Como a gente não sabe decidir ainda, a gente vai buscar algo que decida por nós. E aí, aqui gera-se uma grande questão, né? O grande dilema. A maioria das pessoas, principalmente pessoas físicas que vêm para o mercado, elas querem solucionar um problema. Aqui eu apresentei um problema para vocês. A necessidade de saber a hora certa de comprar e a hora certa de vender. E vocês vão ficar de forma obcecada por responder essa pergunta. Como eu soluciono essa pergunta? É 1 mais 2? É 2 mais 2? É 4 mais 4? É 1 mais 2 vezes 2? Você vai querer ficar achando alguma fórmula para conseguir solucionar esse problema e, consequentemente, descobrir a famosa máquina de imprimir dinheiro. É o que todo mundo quer, se vocês tiverem, eu também quero. As únicas pessoas que têm essa máquina de imprimir dinheiro hoje se chamam Banco Central. Eles conseguem imprimir dinheiro, é o que a gente está vivendo. Inflação, vários problemas aí com taxa de juros, só os bancos centrais conseguem imprimir dinheiro. Só que a gente tem uma questão aqui. Se você fez o curso, se você entendeu os fundamentos do mercado, você sabe que existe uma característica no mercado que quebra a padronização, que se chama singularidade. Qualquer coisa pode acontecer. Ah, tá tudo descontado no preço. Aí hoje morre um presidente, morre o Lula. Não está no preço descontado isso. Morre o Biden, isso também não está descontado no preço. E vai acontecer alguma coisa. E tudo que estava sendo explicado pelo passado, se algo diferente, não esperado, singular, acontece, tudo muda. Então, quando a gente tem essa característica de singularidade, tornar um mercado mecânico se torna impraticável. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, buscam solucionar o problema. Depois de solucionar o problema, elas buscam automatizar a solução do problema. E aí vira essa bola de neve. Em vez de ter uma máquina de imprimir dinheiro, a gente tem uma máquina de fritar dinheiro. E a gente está vivendo, isso a gente já viveu lá nos Estados Unidos, e a gente está vivendo agora no Brasil a aceleração das operações automatizadas, né? Então, a gente tem muito robô, a própria Nelogic agora está disponibilizando uma lista de estratégias, vai começar agora o Copy Trade ou Copy Invest, como eles chamaram. Só que se você não tiver uma estratégia adaptada ao mercado, basicamente você vai perder dinheiro mais rápido, né? Ou vai ficar na ilusão que corrigindo o robô você vai estar ganhando dinheiro e nunca
conseguindo evoluir. O mercado exige você ser discricionário. O que é discricionário? Você mudar variáveis, mesmo se você tiver um sistema mecânico. Por quê? A dinâmica do mercado muda. Então a gente tem um mercado em crise, a gente tem um mercado parado, a gente tem um mercado em pré-eleição, a gente tem um mercado depois da eleição, a gente tem um mercado com juros altos, com juros baixos, e você vai ter que reavaliar a sua estratégia. Só que quando você reavalia a estratégia, aí aqui a gente entraria num outro conceito, que seria o conceito de backtest, de automação, e não é o objetivo dessa aula. O que a gente tem que ter claro aqui é que você não vai conseguir fazer com que o mercado seja uma fórmula mágica. Nem os caras mais ricos do mundo que operam na bolsa, se você pegar Renascense, que é um grande fundo, se você pegar a Jump, que é um outro grande fundo, se você pegar os maiores fundos do mundo, eles também operam de forma reativa. A maioria são HFTs, que estão ou fazendo arbitragem. O que eles estão fazendo? Ali não é solução do problema. Ali é você diferenciar preço. Então, ali é cálculo matemático. E a briga deles não é por solucionar o problema do mercado. A arbitragem é fácil. Você compra um ativo, vende outro ativo. Essa conta, qualquer um faz. Quem vai dizer quem vai ganhar essa briga não tem nada a ver com conhecimento de mercado, tem a ver com tecnologia. Então a briga não é conhecimento de mercado, a briga é investimento tecnológico. Tá? Então esse é um tipo de operação, é um tipo de arbitragem. Agora, quando a gente está operando no que a gente fala de direcional, é saber se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair, aí você precisa conhecer mercado. Então a gente tem vários robôs que usam sim a velocidade a seu favor, mas eles são reativos. Pô, tem alguém comprando, eu vou fazer esse cara comprar mais caro. Tem alguém vendendo, eu vou fazer esse cara vender mais barato. Não tem ninguém operando, eu vou puxar o mercado para cima, vou puxar o mercado para baixo, vou puxar o mercado para cima, vou puxar o mercado para baixo para descobrir aonde tem oferta e demanda. E a partir do momento que eu descubro algo, então, por exemplo, o mercado está parado, a gente vê várias vezes o mercado parado, e aí ele vai para o 10, volta para o 5, vai para o 10, volta para o 5. Quando ele chega no 10, ele percebe que saiu uma comprinha ali no 11, no 12, ele rasga o mercado até o 20. Por quê? Ele percebeu que entrou compra no 11 e no 12, e aí ele vai fazer esse cara pagar cada vez mais caro. Então ele não decidiu assim, ah não, eu acho que eu vou puxar o mercado para o 20 porque a média móvel cruzou ou porque está dando um martelo. Não, ele descobriu uma demanda ali de comprador e ele vai fazer esse cara... Ah, você quer comprar? Beleza. Vou cancelar todas as minhas vendas e vou sair raspando o mercado e fazer você comprar lá em cima. E aí quando eu achar que diminuiu isso, eu tiro minhas ofertas. Então, os próprios robôs, que hoje diria que seria a maior tecnologia aí para a gente operar, principalmente os robôs de alta frequência, eles têm variáveis discricionárias. Tá? Todo dia o robô liga, todo dia o robô desliga. Tá? Ah, tem inteligência artificial, tem machine learning, que é a própria inteligência aprender do mesmo jeito que a gente aprende? Lógico que tem, só que a gente está falando de milhões e quase bilhões aí de reais e dólares para chegar nesse nível. Então é muito importante a gente ter clareza que vocês não vão conseguir descobrir a solução do mercado. É muito, muito, muito difícil. Tá? Hoje não falta dinheiro, falta estratégia boa. Se você tiver uma estratégia boa comprovada, é fácil você pegar dinheiro. Qualquer pessoa aqui que tem uma estratégia que pague mais que 3%, 5% ao mês, ela precisa de dinheiro? Pode um monte de gente falar que sim, né? Vai lá e pega dinheiro no banco, certo? Você pega um pouquinho de dinheiro no banco, vai pagar 1%, 1,5%, 2%, faz aquele dinheiro girar um pouco, antecipa a parcela, automaticamente você antecipou a parcela, você consegue carregar mais o empréstimo e você vai girando em cima do próprio crédito que você tem. Então não tem desculpa que você precisa pegar dinheiro de terceiro, o próprio banco
te empresta ali a juros de 2%, você consegue, a 3% você consegue. Então a desculpa por dinheiro, para mim, é uma mentira. Você só precisa ter uma estratégia boa. Só que, infelizmente, essas estratégias elas têm falhas. E a pessoa não previu essa falha, o mercado muda, ela perde tudo, e aí nasce o que a gente sempre viveu e vê, que é as pirâmides, as coisas que acontecem que o cara não espera que vai acontecer, né? Se ele for um cara, entre aspas, honesto, que está tentando girar o dinheiro, vai dar uma cagada, essa cagada ele pode nem controlar e todo o dinheiro vai embora, tá? Mas voltando aqui, uma vez que a gente entendeu que não dá para solucionar o problema, a gente vai operar de maneira reativa. E aí você, no começo, está se balizando no que você aprendeu, no que você está vivendo. O que eu aprendi, o que eu vi os traders sempre falar na corretora era, ou eles operavam a favor, né, que é esperar um rompimento, esperar uma notícia, mas eu via muita gente operando contra. Então a gente viu o mercado lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. É óbvio que o mercado parou no 6. Se ele vai continuar para o 7 ou vai vir para o 5, eu não sei. Mas é óbvio que o mercado parou ali no 6. Então essa é uma estratégia que se chama inversão de fluxo, que é você operar ali na primeira parada do mercado. Na hora que o mercado parou, te acende um sinal de alerta, se tiver uma agressão contrária é o momento de você entrar. Então, esse padrão, na época, para mim era, e ainda hoje eu acredito, que é o padrão mais lógico. E aí, na fase de aprendizado, eu foquei em operar essa estratégia. E aí, como eu fiz? Eu comecei a mentalizar e visualizar essas operações. Como? É isso que eu vou falar para vocês. Agora, dando um pouco do caminho mais claro. A primeira coisa que eu fazia, eu tinha uma imagem clara da minha tela operacional. Então eu sei como que é a tela operacional minha. Eu sei o que tem no meio da minha tela, tem um livro de preços, eu sei que do lado direito tem o histórico de negócios, em cima tem o order original, do lado tem o livro de ofertas, aqui na diagonal tem a posição de corretora, embaixo do meu livro de preços tem as minhas boletas, as ordens executadas ali, na verdade as canceladas, do lado executada, do lado é o meu resultado financeiro, em cima do resultado financeiro tem meu volume price, eu sei a minha tela de olho fechado. Eu sei a minha tela exatamente de olho fechado, olhando minha tela agora. Então, eu tenho clara essa imagem, eu não preciso estar com a minha tela aqui para descrever a minha tela. Então, a primeira coisa, eu tinha a minha tela. Eu sempre gostei e continuo gostando de usar cores para determinar participantes, para determinar quantidade. Para mim, é uma forma de alerta visual. Tá? Aí, eu tinha a minha tela, automaticamente eu reconhecia as cores da minha tela, então eu sabia que, quando eu olhar participante amarelo é HFT, são participantes com lotes pequenos, persistentes. Quando eu olhasse azul claro, eu sabia que era corretora de pessoa física. Quando eu olhasse verde, eu sabia que era corretora de pessoa jurídica. Vermelho, corretora nacional. Quando eu visse ordens pintadas em branco, eu sabia que eram lotes mais significativos, acima de 100, acima de 200. Quando eu visse uma sequência de V vermelhinho, eu sabia que tinha muita ordem de venda. Quando eu visse o C verdinho, eu sabia que tinha muita agressão de compra, principalmente quando o C verdinho fosse junto com o branco. Eu não preciso nem saber a quantidade, mas se eu olhar minha tela hoje e ver um monte de agressão na compra com só o lote branco, se eu não enxergasse o lote, na configuração que eu tenho de tela, eu sei que ali está tendo lote significativo. Se esse lote grande, significativo, for persistente, eu sei que o mercado tem um direcional. Então, eu já subo a imagem na minha cabeça, se eu fechar o olho agora, eu tenho claramente a minha tela, eu já faço esse exercício de reconhecimento de cor, então eu já sei quais são as cores, a minha imagem fica mais viva, eu já visualizo quais são os participantes que estão mais atuando. No caso, a gente tem uma vantagem no Brasil de saber quem são as corretoras que mais estão atuando. Se a gente não tivesse
as corretoras, ou se não quer olhar a corretora, quer tirar as corretoras, a gente pode visualizar os lotes que são normalmente negociados. Então, pô, tem que prestar atenção acima de 100 lotes, 200 lotes, 500 lotes. Qual é o lote mínimo que faz o mercado andar? E aí, a gente já criou a nossa imagem. E eu também exercitava mentalmente como eu ia atuar. Então, pô, minha tela está aqui na frente, posição aí ereta, nem muito próximo da tela, nem muito relaxado. Se a gente ficar muito próximo, aperta pulmão, aperta barriga, você já vai se comprimindo, você já vai ficando com uma sensação de medo. Se você joga muito para trás, você fica com uma sensação de relaxamento dá sono e dispersão e falta de foco. Então, posição séria, mão na mesa, olhando minha tela, mão aqui no mouse, eu já começava a sentir a sensibilidade. Eu falo para vocês, eu sinto. Isso é quando você consegue visualizar de verdade. Então, eu já sinto o mouse aqui na minha mão. Então, meu mouse aqui, sensibilidade do mouse. Se meu teclado tá ok, eu opero com o teclado mais ou menos na diagonal, para quem já viu as aulas, né? Que eu uso mais e menos e enter. Então, o meu operacional é os dois dedos aqui, né? Botão direito e esquerdo. E teclado e mouse, mais e menos e enter, né? Então, já visualizo isso e eu já estava no meu ambiente. Então, pô, já entendi. Já sei o que estava acontecendo. E aí você começa agora a visualizar os movimentos de mercado. Então, pô, se eu estou treinando uma inversão de fluxo, como que vai acontecer a inversão de fluxo? Eu imagino que eu entrei na corretora, o mercado abriu, então o mercado está lá, por exemplo, 50 com 50,5. E aí o mercado fica brigando 50, 50,5, 50, 50,5, 51, 50,5, 51, 52, 51, 52, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56, venderam a 55, o que é a sensibilidade no mouse? Botão direito, abro a boleta, esquerdo, executo 10 lotes, estou vendido a 55. Aí o mercado está lá, 55, 56, 55, 56, penduro uma ordem minha lá no 53, ganhar 2 pontos. Como que eu vou pendurar essa ordem? Viva! Abrir a boleta com o botão direito, 4 menos, para a boleta sair do 55, que é o preço de venda, vim para o 53, enter, minha ordem está pendurada no 53. Aí o mercado fica lá, 55, 54, 55, 54, dá um calorzinho, você tem que visualizar direito. Vai para 56 de novo, opa, lelê, 55 vendedor, 54, opa, zerei no 53. Aí, pause break, enter, cancelo todas as minhas ordens, vejo se ganhei meus R$500, estou com os R$500, beleza, fiz minha operação, visualizei minha operação. E aí o que eu vou fazer depois? Tirar a mão do mouse, olhar, respirar, porra, mais um trade para frente, vamos pro próximo. Volta para a tela, visualização e o mercado, sei lá, agora está lá, 53, 54, 53, 54, 53, 54, e aí começou, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 70. Puta que eu pariu. 70, 70, 70, 70. Vender a 69. Não consegui, vender a 68. Já não vou vender mais, já perdi o bonde ali. 67 vendedor. Não vou vender. Pô, perdi. Aí vou pegar o papelzinho e anotar lá. 9,53 inversão de fluxo que eu não fiz. Revisar porque eu não consegui entrar. Então tudo isso é visualização. Estou cantando o mercado que está na minha cabeça. E quanto mais eu faço isso, melhor eu fico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser fiel ao seu ambiente. Ao ambiente que a gente está visualizando. Então, se você vai jogar numa quadra, por isso tem que jogador que vai lá na quadra, antes do jogo, vê a raquete, tem jogador que vê a grama, aí pisa lá, sente, olha, aí você projeta aquilo na tua cabeça e vem para a imaginação. E aí você vai deixar a imaginação rolar. Você pode imaginar diversas formas, diversos tipos de inversão de fluxo, cada uma com uma intensidade, cada uma com um player responsável, cada uma com resultado, uma que deu certo, outra que deu errada, que deu errado você estopa, a que deu certo você segura, você passa calor, não passa calor, como você trabalha aquilo. Então, cada vez mais você vai trabalhando aquilo para ficar de forma nítida na tua cabeça o que é uma inversão de fluxo. Quando ela acontecer, o teu cérebro já está treinado.
Por isso que eu falo que não tem nada a ver com a hora certa de comprar e vender. O mercado grita para mim qual que é a hora certa de comprar e vender, porque eu estou olhando a tela. Eu estou vendo que o mercado está 51, 52, 51, 52. Ali é moedinha, eu posso comprar 52 e ir para 60, posso vender no 51 e cair lá para 40, ou pode acontecer ao contrário. Que basicamente, tá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, eu vou jogar uma moedinha e ver para onde que vai. Agora, quando eu consigo justificar a minha entrada baseado no que está acontecendo naquele momento, a minha probabilidade é muito maior. Então eu visualizo essa probabilidade acontecendo. E de tanto exercitar esse padrão, de tanto preparar diversos cenários, a minha mente ela foi criando o quê? Ela foi criando reação para as coisas. Eu fui tendo ali mais agilidade no mouse. Vocês viram que eu repeti aqui. O Tesouro percebeu, eu contei 4 cliques para descer para o 53, porque o dólar é de meio ponto. Então eu abri boleta no 55, eu tenho que contar 4. E enter. Então para mim é claro, é que nem uma música. Abri boleta, dei 3 cliques, saiu do 55 para o 53, dei enter, minha ordem está pendurada. Então é isso, tem que ser quase uma música na tua cabeça. É as teclas ali, é as suas notas da tua música. E aí quanto mais você faz isso, mais você fica presente para o que você está fazendo. E aí eu fazia, quanto mais eu fazia, mais confiante eu ficava. Quanto mais confiante eu ficava, mais eu fazia, e isso vai virando uma bola de neve. E aí o que você vai começar a fazer? Você vai continuar, mas cansei de visualizar a inversão de fluxo. Não. Você vai visualizar com um lote, aí você vai fazer bem com um lote. Aí você vai visualizar com 2 lotes, aí você vai visualizar com 10 lotes, aí você vai visualizar com 100 lotes. E daqui a pouco você vai se visualizar com 1000 lotes, e você fala, 1000 lotes não dá para fazer. Aí você tem que visualizar outra coisa. E aí você vai nessa evolução. Só que a visualização, ela te traz algo muito importante. Sabe o que mais machuca a gente no mercado? Não sei se para vocês, mas para mim e para a maioria, chama imprevisibilidade. Você não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Só que se você se sente preparado para o que é mais provável acontecer, você não fica com medo. A gente está preparado para vir um leão aqui? Se vir um leão aqui, o que a gente vai fazer? Hã? Segue o mestre, adorei. Eu saio correndo, todo mundo sai correndo. Mas você não sabe onde é para ir embora, não? Se eu vou pôr você na frente, você é mais novinho para morrer, mano. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito improvável, né? Acontecer essa questão de um leão. Mas e se tiver um incêndio? Vocês viram? O pessoal já está se precavendo aí, dá até medo. Todos os elevadores está ali escrito, não use os elevadores em caso de incêndio, use as escadas. Aí agora já quero saber qual que é as escadas, qual que é o lugar certo para sair, se der algum problema, aonde vai acontecer. Então, se você está preparado, você não fica com essa ansiedade. Você controla essa ansiedade, por falar. E aí, senão não pega na gravação. E aí eu tô assistindo e falo, o que será que a pessoa estava falando? Esse negócio do incêndio é bem engraçado a gente ver que necessariamente o nível de treino e de treinamento de imprevisibilidade se dá literalmente em todos os pontos. Aqui, não sei se alguém irá presenciar, a nossa equipe em si já presenciou, mas aqui no prédio tem treinamento de incêndio. E aí, o que acontece é literalmente o bombeiro entra, tipo, é fogo, simplesmente para todo mundo descer, fica lá literalmente 3 horas sem fazer nada. Eles verificam o prédio inteiro, porque eles estão fazendo esse treinamento. O Vitor, que fica lá do nosso lado, né, da equipe, eles falou assim que cada ano eles conseguem diminuir o treinamento de incêndio, né, o tempo de recuperação do todo em cerca de tipo 1-2 minutos, o que é muita coisa, né, pensando em vidas, mas é uma imprevisibilidade que eles estão sempre treinando. Não sei se alguns de vocês pegarão isso, mas existirá um momento que todo mundo estará operando aqui e necessariamente vem um bombeiro falando que é fogo
e a gente tem que descer correndo como se realmente estivesse pegando fogo. Ainda bem que você avisou. Não, mas isso daí não é, tipo, não vai adiantar muito eu avisar, porque necessariamente quando ele falar, todo mundo tem que descer. Tipo, o André teve a única vez que aconteceu desde que a gente veio pra cá, eu mandei mensagem que ele não tava aqui. Eu falei, não vem pro escritório, porque não pode subir no escritório. Aí ele... Visualizei, quando tiver treinamento, tô aqui. Mas Brincadeira. assim, que a primeira coisa que ele fazer é pegar isso aqui e quebrar que é vidro. Se ele falasse que era incêndio, Você ia tirar isso aqui? pegar aqui a minha cadeira. Ah, aqui, cadeira. A partir de hoje você não ficará nesse canto. Fica perto da porta de emergência. É isso aí. Mas olha que interessante. Quando no mercado a gente tem uma preocupação com coisas novas, ao invés de a gente esperar que coisas novas aconteçam, você treina elas antes. E aí você já vai se sentir preparado para situações novas. Quando você se sente mais preparado, você tem mais confiança. Quando você tem confiança, você não hesita. Quando você não hesita, você clica certo. E é tudo isso que a gente precisa no mercado. Então a visualização, ela te traz esse preparo mental, tá? Uma outra questão que eu sempre uso a visualização, agora para quem está um pouco mais avançado, que é quando tem aumento de volatilidade. Normalmente, quando a gente tem uma crise para acontecer, ou principalmente quando tem uma crise acontecendo, tá? E a visualização, ela contribui muito em momentos de crise. Por quê? A volatilidade vai aumentar e você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Uma coisa é você operar dólar oscilando 10, 20, 30 pontos por dia, 50 pontos. Outra coisa é você operar o dólar oscilando 100, 200 pontos. Uma coisa é você operar índice oscilando 500 pontos, 1.000 pontos no dia, 1.500 que é o normal. Outra coisa é você operar o índice oscilando 5.000 pontos. São coisas totalmente diferentes, riscos diferentes, tá? Quem já vivenciou crise, a gente teve algumas muito próximas aí, consegue perceber o quão rápido é as cotações, tá? Um refresco da crise, na verdade, ali um petisco, né? Um test drive das crises são os payrolls, né? São as notícias que acontecem toda a primeira sexta do mês. Quando tem muita volatilidade, ali é uma amostra grátis do que é uma crise. A crise acontece, o payroll o dia todo, né? Então você tem que estar preparado, é desgastante, é cansativo, é perigoso, tá? Tem horas que você fica com medo mesmo, porque abre uns vazios que você olha terra de ninguém, e aí você tem que visualizar. E aí, o que você tem que fazer? Eu lembro claramente meu primeiro dia de crise, né? Eu comecei operando em momento de crise, que foi em 2008. E eu me preparei durante praticamente 2 anos e meio para a próxima crise. Eu não sabia quando ela ia acontecer, mas eu sempre me preparava para uma crise que eu queria fazer, o tal dos 100 mil reais em um dia, que tem até ali no elevador, né? Então eu sempre me preparava, falei, eu vou fazer um financeiro de crise quando a próxima crise acontecer, e demorou praticamente 2 anos e pouco depois que eu comecei a operar, que foi a crise de 2011, tá? E aí eu lembro claramente esse dia, né? Então, cara, olho fechado, chegar na corretora, tudo vermelho, ó, me arrepia, que faz tempo que eu não vejo isso, é o termômetro do mercado sangrando, Ásia caindo 5%, aí você já fala, meu Deus do céu, já os chineses já estão sangrando, já, e vai dar cagada, aí Japão também, aí você olha a Europa, você fala, nossa, a Europa veio junto, porque normalmente a Ásia, ela representa o dia anterior, né, por causa do fuso. Aí quando a Ásia está negativa, já vira com a Europa negativa, já abre aqui negativo, aí é a cagada, negativo, né? A gente tem ali 1, 2%, isso é normal em coisas acontecerem assim, mas 5%, 3% é muito difícil. Então a primeira coisa é, sentar, né, olhar e falar, caramba, cara, tá feio lá fora, hoje o pau vai cantar. Vamos lá, oscilação maior do nada. Aí você já senta e fala, o mercado vai estar mais rápido hoje, ó, já começa a ficar nervoso. Aí você já, cara, tem que estar mais acelerado, respiração mais atenta, já a cabeça, primeira coisa, vou diminuir o lote, aí você já visualiza diminuindo o lote.
Aí você já entra lá, fala, pô, vou diminuir o lote, vou sair de 10 do cheio para 5 do cheio, ou vai sair de 50 do mini para 20, 25 do mini, pô, já vai lá, muda. Primeira coisa, pô, mudei isso. Outra coisa que tem que fazer, crise ou dia de volatilidade tem que bloquear a porra do preço médio. Que quando o mercado anda, a porra anda que não volta mais. Aí vai lá na plataforma gerenciamento de risco, bloqueio de preço médio, salvar, se possível nunca mais deixar mudar isso. Aí já se visualizou isso e agora é começar a visualizar cenário. Mercado andando rápido, mercado você conseguindo entrar, você não conseguindo entrar, como que você vai estopar, vendo o participante catando lata, então pô, o BTG entrou comprando a 60, 1000 lotes, não conseguiu comprar 60, comprou só 10, 20, sobrou com 900 lotes, aí já vem um cara, já toma 10 pontos para cima, aí vem o mesmo cara, já compra esses 900 que sobrou, mais 10 pontos para cima, e aí você só vê o empelotamento ali, aí você tem que estar visualizando, olhando, pô, vou comprar depois do cara, vou comprar antes do cara, vou acompanhar, não vou acompanhar, e aí aqui você tem que juntar a tua estratégia, né? Então você pode fazer a mesma visualização da inversão de fluxo que eu falei na fase de aprendizado, só que agora num mercado andando muito. Então por isso que eu falei que aqui é o momento mais avançado, né? E aí você vai visualizando isso de forma sucessiva e aí você vai percebendo que quanto mais você faz isso, mais preparado você fica, né? A questão da crise, ela sempre vai te deixar um pouco mais ansioso, porque você não sabe o que vai acontecer. Dia normal já é imprevisível, dia de crise muito mais. Mas você precisa usar essas técnicas a seu favor, tá? E aí uma pergunta que veio muito é como usar a visualização para melhorar o operacional, né? Quando você vai fazer esses exercícios pela primeira vez, você vai se sentir estranho. Você vai se sentir confuso, você vai achar que você é um palhaço, que não faz sentido nenhum, que você é tipo um bobo da corte ali, imitando alguma coisa, tentando criar alguma coisa. A tela não vai ficar clara na tua cabeça. Aí do nada você está olhando a tela, vai aparecer um pão de queijo no meio da tela, porque você está com fome e é mineiro. Aí você fala, caralho, por que esse pão de queijo está aparecendo aqui? Porque você está com fome, mano. E a gente vai falar de como você ter mais clareza nisso. Vai acontecer, gente. Aí vai aparecer um elefante, você não pensou do elefante. Aí você vai lembrar que todo mundo fala, não pensa num elefante. Aí, puta, já viu o elefante. Então tudo no teu cérebro vai vir para ele te deixar no modelo mais fácil. Lembra que a gente tem um servomecanismo? E ele vai te dar ali umas pegadinhas para te tirar o foco, para você não conseguir pensar. Você vai desconfiar que não vai funcionar, você vai achar que os exercícios são ridículos. Eu achava também. Primeira vez que eu visualizei foi um capitão do exército, já contei essa história em outra aula, que ele mandou imaginar um bicho que corria e entrar num cone laranja. Eu achei uma loucura, só que ali eu tinha a hierarquia que fazia eu respeitar, né? Era capitão, ele era capitão, eu era aluno, então eu acreditava em tudo que ele falava, né? Era um mentor nato ali para mim, não precisava... na verdade, se eu desconfiasse dele, tava fudido, né? Então era mais fácil aceitar, mas na minha cabeça eu falei, cara, esse maluco tá doido, mas vamos para cima. Mas o que eu te peço, né, e a gente tem aí o Ricardo, né, que visualizou uma situação fora do trade e que aconteceu como prova, eu recomendo que vocês testem, tá? É muito interessante esse sequenciamento de aulas sobre visualização, porque me trouxe à tona visualizar muito mais do que eu estava visualizando e começou a acontecer muito mais coisas, tá? Muito mais coisas. Técnica de visualização é usado por milhões de pessoas ao redor do mundo, né? A maior divulgação de técnica de visualização se chama Lei da Atração, né? A Lei da Atração, né, que tem livros famosos aí, usa a mesma técnica, né? O mesmo caminhar de você imaginar as coisas, tá? Só que a verdadeira chave é como as pessoas se veem com sucesso antes de ter sucesso. O sucesso nada mais é do que o seu servomecanismo te entregando aquilo que você plantou para ele. Como se a visualização fosse a nossa semente. E o resultado do nosso sucesso for aquela árvore plantada, aquela árvore bonita, frutífera. Só que se você não pôs a porra da semente, não tem como ter a árvore.
Então, você tem que enxergar a visualização como o ato de semeadura. Você tem que ir lá e plantar. Você planta isso na sua mente. E você tem que fazer isso diariamente, tá? Todos os traders bem-sucedidos que eu conheço, de alguma forma, aplicam visualização. Alguns com mais técnica, com mais conhecimento, com mais ciência, e outros sem porra nenhuma, mas aplica. Como eu sei disso? Chegava na corretora e perguntava, por exemplo, para o Pé. Pé, o que você está pensando? Ele falou, mano, estou esperando a abertura aqui, só sei de uma coisa, mano, se os caras estiverem comprando, eu vou comprar mais que esses caras, e se esses caras estiverem vendendo, eu vou vender mais que esses caras. Ah, quantos lotes? Ele falou, eu já pensei, se o cara tiver de 500, eu vou estar de 1.000, se o cara tiver de 1.000, eu vou estar de 10.000, e tem o Emerson que acompanhou, o que o Pé falava, Emerson? Era exatamente isso, né? Muito ó, é isso aí. E era a visualização dele, cara. Eu perguntava para ele, era isso que ele estava fazendo. Ele falava, pô, se estão comprando, eu vou comprar mais que os caras, se estão vendendo, eu vou vender mais que os caras. O simples do simples do simples é uma visualização. Ele está falando para ele mesmo que quando ele vê participantes vendendo, ele vai ter que vender mais que os caras, e quando ele vê que tem participantes comprando, ele vai ter que comprar mais que os caras. Então, ele não tinha técnica, não tinha conhecimento. Se eu falasse para ele que era visualização, ele ia me bater, porque não sabia nem o que era dólar. Mas ele sabia que se tivesse cara comprando ou vendendo, ia estar executando a operação dele, tá? Então, os princípios são mais importantes que todo o conhecimento. É como você usa isso ao seu favor. Como eu disse, ó, muitos dos traders nem sabiam o que estavam aplicando, mas a estrutura de pensamento funcionava, porque eles carregavam esses princípios do lado deles. Eles imaginavam uma situação e se enxergavam dentro da situação. E se enxergavam dentro da situação tendo sucesso. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Mas aqui eu tenho uma coisa muito importante para vocês. Não dá para visualizar durante o momento que você está operando. Isso é uma coisa que eu não falei anteriormente. Não dá. Tô perdendo dinheiro. Fecha o olho, tô visualizando ganhando dinheiro. Tá fazendo o quê? Virou torcedor. Eu já fiz isso. Não dá. Preparação é preparação, não é treino, jogo é jogo. Você vai visualizar antes ou depois. Durante é fé, torcida, mandinga, qualquer coisa que você queira dar o nome, mas não é visualização. Você tem que visualizar fora do seu ambiente. Ah, você pode sentar aqui na corretora, né? Aqui que eu me vi na corretora agora, aqui na sala, ou na sua casa, pode. Mas o ideal é você colocar um fone de ouvido, não precisa nem estar escutando nada, só para cortar o barulho, porque se você está visualizando, e aí passa alguém e tropeça, vai estopar. O servo mecanismo pegou aquele barulho lá de tropeço. Então você tem que estar com a mente limpa. Tem que estar relaxado. Pô, vai para uma salinha de Soribuff aí, com essa salinha fechada, senta aqui num cantinho, faz a tua visualização. Nunca durante a operação, senão vai dar cagada, tá? É sempre em ambiente de preparação, tá? Qual que é uma coisa muito importante aqui, ó? Para visualizar, você precisa de forma consciente ver imagens através do olho da sua mente, que é o nome que o Dr. Maltz dá, ou teatro da mente, tá? É isso mesmo, você tem que, como se você tivesse um projetor aqui no seu olho, você fechasse o olho mecanicamente, vamos fazer um desenho do que aconteceria, você fecha o olho e aí do nada sobe um projetor aqui, como se ficasse uma tela aqui, uma parede, e o teu olho é o projetor. E ele está projetando um filme. Isso é visualização. É fácil? Não. Parece doido? Parece. É doido? É. Mas funciona. Isso que a gente tem que ter na cabeça. Então, o olho da mente, ou o teatro da mente, é o termo-chave para visualizar, tá? Se você não entende o que é olho da mente, eu vou te ajudar como uma criança. Quando alguém conta uma história para você, fala, senta que lá vem história. Era uma vez, você já criou aquele lugar.
Era uma vez pastos verdes, aonde tinha um castelo no alto da montanha. Você já viu o pasto verde, você já viu o castelo, você já imaginou o tamanho da montanha? Para alguns, uma montanha alta é o Everest, para outros, uma montanha alta é tipo o próximo morro que tem aqui. E aí você. Isso é o teatro da mente. Então não é tão difícil, não. Você que pode pôr dificuldade. É basicamente você contar uma historinha para criança. Quando a gente é criança, a gente usa a imaginação toda hora. E o que a gente tem que fazer é tentar voltar a ser criança e conseguir enxergar o mercado nessa simplicidade. Era uma vez um mercado de dólar futuro. Nesse mercado de dólar futuro, tinha o grandão Bradesco, tinha o gringo e o UBS, tinha hora que eles eram amigos, tinha hora que eles brigavam, e aí você vai contando essa historinha. Eles gostavam de brincar de cabo de guerra, e aí eles chamavam os amigos, o UBS chamava os amigos dele gringo, o Bradesco chamava os amigos dele brasileiro, e era Brasil contra o mundo. E aí, cara, você vai criando essa ponta na sua cabeça, daqui a pouco você vai chegar na visualização. O mercado nada mais é que isso. De um lado comprador, de um lado vendedor, e você coloca ali os personagens que você quiser. Então você tem que usar essa imaginação. No começo, você pode se perder, mas cada vez mais essa imagem vai ficando clara na sua cabeça. E aí você vai fazendo, até que a mágica acontece. Vocês sabem qual que é o momento da mágica da visualização? Será que alguém consegue me ajudar? Você visualizou. Quando a gente dá um carimbo, que a visualização, ela vai, vamos dizer assim, para mim é um encontro mágico entre o que você visualiza e o resultado que pode acontecer. Alguém tem ideia de que momento é esse? Você sente que está no caminho? Não é. Não. Já aconteceu? Não. Quando arrepia? Não. Não. A mágica da visualização é quando aquele cenário que você visualizou acontece na tua frente. Aí fudeu, gente. Aí colou, mano. Aí já era. Quando você... Ó, me arrepia, ó. Tô sem pelo, hein? Que eu raspei todos os pelos, tá bem arrepiadinho aqui. Quando você visualiza algo e aquilo que você se preparou mentalmente acontece na sua frente, você fala, caralho, eu tô preparado. Ali se abre, se a gente fosse falar de mística, eu acho que ali abre o portal. Abriu o portal. Se você conseguir executar o que você visualizou e ter o resultado que você visualizou, fudeu, velho. Você entrou no portal, pegou o ouro e pulou pra cá. Então, esse é o momento mágico entre o que você visualiza, aquele cenário acontece na tua frente. E aí, se você conseguir agir de acordo com o que você visualizou, já era. Aí, meu, é só seguir em frente. Foi o que a Pri falou, né, que ela e o Ricardo visualizaram uma situação de uma negociação e eles visualizaram que a pessoa ia ligar aceitando a proposta deles em 10 minutos. Eles visualizaram tudo. E exatamente aconteceu, tudo que eles escreveram antes, aconteceu exatamente. Eles estavam preparados e na hora que... É fechado! Levou. Vendeu. Então, isso é o momento mágico. Né? E é esse momento que vocês precisam se deparar. Né? Por isso que tem que cada vez ser mais claro. Principalmente quando a gente está falando de mercado, que tem várias variáveis e tal. Mas quando você visualizar uma inversão de fluxo e ela acontecer na tua frente, você conseguir executar, você vai falar para dentro de você, o seu cérebro mecanismo vai falar, caralho, esse cara é foda pra um caralho, velho. Pô, ele tal, aconteceu o imprevisível, só que pra gente, ele vai falar assim, pra gente, né, que é ele e você, pra gente não era imprevisível pros outros. Eu já estava preparado para o que ia acontecer. E aí, você arrepia, tá? A maioria das pessoas tem dificuldade de criar imagens claras. E aí o que o Dr. Maltz recomenda é que você realmente crie essa historinha de filme ou essa historinha de teatro.
Antes se começou com o olho da mente, só que o olho da mente ficou um termo muito técnico, né, muito científico, e aí ele trouxe para as crianças que é o teatro da mente, né? É a mesma coisa de você pensar num teatro agora, você vai pensar nas cadeiras do teatro, você vai pensar no palco do teatro, você vai pensar de quem que são os espectadores, de quem são os atores, como que é, se tem cortina que fecha ou não fecha, se o teatro é no escuro, se o teatro é com luz. Então, qualquer coisa que você conheça, a gente fala para vocês visualizarem um circo, vocês vão conseguir visualizar. No circo vai ter 1 ou 2 palhaços, vai ter elefante, leão, não vai ter macaquinho andando. Você tem que usar a tua imaginação baseado no teatro para descrever o mercado. Então, quando você consegue fazer isso, você consegue visualizar de maneira correta. E outra coisa que o Dr. Maltz falou do teatro é que normalmente a gente escolhe uma boa cadeira no teatro. Então o que ele recomenda é que você escolha uma boa cadeira para o seu teatro. Então você vai assistir um espetáculo da tua vida. Aí você vai, se senta confortável na melhor cadeira do teatro. Tem pessoas que gostam de sentar na frente, tem pessoas que gostam de sentar no fundo, na diagonal. Então você senta no teatro e você consegue ali começar a assistir e você começa a pensar em pequenos trechos. E daqui a pouco você tem a cena toda na sua cabeça, né? E quanto mais você fizer isso, melhor vai ser, tá? Melhor vai ser. Uma coisa que é muito importante, que a visualização, ela vai mudar ou vai reforçar a sua autoimagem. Por quê? Um trader inseguro, um trader iniciante que faça a visualização, ele vai começar a se portar diferente. Porque a autoimagem dele vai estar tão confiante que ele vai sentar na cadeira diferente, ele vai se portar no mercado diferente, ele vai falar sobre o mercado diferente, mesmo não tendo tanta experiência. Porque ele não tem experiência prática, mas ele tem experiência mental. Ele já viveu fracasso, ele já viveu humilhação, ele já viveu sucesso, ele já viveu alguma vitória na vida dele. Então você consegue ir lá dentro, ou aqui, né, no coração ou na mente, pegar um momento seu de sucesso e replicar aquele sentimento para um trade positivo. Você consegue pegar um momento seu de tristeza, um momento seu de fracasso, emergir aquela emoção, levar aquilo para uma perda e falar, eu não quero sentir isso. O que eu faria diferente para não sentir essa perda? Puta, naquela situação eu estaria mais preparado. Naquela situação eu não faria tal coisa. E aí você pega essa imagem que você já tem criada, substitui os personagens pelo mercado. Pô, então eu estaria... Pô, não faria aquela viagem, eu estaria mais preparado com dinheiro. Aí você, caramba, puta, eu não estava preparado, fiz a viagem na emoção, voltei, estourou o cartão de crédito, fiquei com dívida, meu nome sujou, tô ferrado. Aí você volta e fala, caramba, a mesma situação, tô sem dinheiro, vou pegar o dinheiro que não posso, vou colocar no mercado, aí perco o dinheiro do mercado, aí vou ficar com o cartão sujo e bababá. Então, basicamente, é você pegar coisas que você já conhece e só substituir os personagens. Por isso que ele fala que é o teatro da mente. Você substitui o que você já viveu, aqueles personagens bons e maus, por coisas do mercado, e aí fica tudo muito mais fácil, tá? Visualização é hábito. Vocês têm que fazer isso de forma diária, tá? Vocês têm que fazer isso de forma diária. E o Dr. Maltz fala que é muito mais efetivo você trabalhar técnica de visualização do que trabalhar a força de vontade. Você pode querer acordar e falar, quero, só que você precisa ter algo além para te sustentar. E o que te sustenta na mudança não é a força de vontade. O que te sustenta é a sensação de estar lá, é a situação de viver o futuro. Você já falou, por exemplo, para o cérebro responder uma pergunta, escrever num bilhetinho e dormir, para quando você acordar você estar com a resposta. Funciona com visualização também? De você escrever a visualização? Não, às vezes, tipo,
como é uma inversão de fluxo, ou antes de você dormir, você visualizar isso daí, para trabalhar isso no inconsciente. Aí não tem a ver com visualização. Você pode escrever e tentar sonhar com isso, por exemplo. Mas não coisas diferentes, tá? Só para a gente finalizar aqui, algumas regras para vocês melhorarem na parte de visualização. Você deve estar em um estado de relaxamento enquanto assiste ao teatro da sua mente, principalmente no início. O relaxamento é essencial para o sucesso, tá? Escolha um local confortável e sem barulho. Qualquer coisa que possa te causar distração tem que estar fora, tá? Eu tenho um amigo meu que eu gosto muito, que é o Will Câmara. Até voltei falar com ele esses dias. O Will, para mim, é um dos meus principais mentores de meditação. Até uma coisa que eu voltei a falar com ele, eu preciso voltar a fazer. O Will consegue meditar no meio de uma multidão. Ele consegue meditar num show de rock. Né? Só que dá para começar a meditar num show de rock? Você vai ficar doido. Só que ele consegue, numa loucura, se entrar para dentro, né, introspecção, não precisa nem fechar o olho, e ele consegue se tranquilizar e meditar ali naquela maluquice. Né? Mas no começo, você precisa visualizar em ambiente relaxado. Eu consigo aqui sentir sensações da visualização. Vocês viram, me arrepio, fico mais nervoso, mais calmo, porque eu já estou mais avançado nisso. Vocês precisam fazer isso num ambiente mais relaxado. Segundo, você deve prestar muita atenção aos detalhes das suas imagens mentais, aos detalhes do teatro da mente. Lembre-se que o seu subconsciente não consegue diferenciar uma experiência imaginada, né? Eles não conseguem diferenciar imaginação de uma experiência real. Mas para isso, você precisa que os detalhes sejam claros, nítidos, vivos, sensoriais. Tem pessoa que na visualização não só enxerga, tem pessoa que na visualização escuta, tem pessoa que na visualização sente, igual eu arrepiei, tem pessoas que sentem o cheiro, tem pessoas que sentem o gosto. Então, todos os nossos sentidos, eles podem ser aflorados. E quanto mais você conseguir trazer realidade, melhor. Né? Eu não sei se vocês já assistiram um filme que eu recomendei, Jogador Número 1. Tá? Recomendo assistirem o filme Jogador Número 1. Né? Infelizmente, o metaverso ele foi deturpado com o mundo cripto, né? O mundo cripto jogou um pouco o metaverso no lixo, por questão das criptos, de tudo que aconteceu, das moedas que não tinham muito sentido. Mas se você assiste o Jogador Número 1, lá ele mostra muito sobre isso. Né? Ele tem o jogo que você consegue, né, colocar o óculos VR lá, que você vai para um outro mundo, só que você veste uma roupa e você sente frio, calor, né? O cara se beija, você sente a sensação do beijo. Então tem várias coisas sensoriais e eu acredito muito nesse futuro, né? Que é você conseguir, além de visualizar, hoje basicamente a gente enxerga e a gente escuta, né? E lógico que os sentimentos também são aflorados pela música e pela visualização, mas quando tiver toque, quando a roupa te trouxer frio, pô, imagina se você está num filme de terror e você começa a se sentir frio. Mas não frio no ambiente, você começa a gelar todo. Imagina uma roupa, você está com uma roupa aqui, aí tá aquela sensação, aí começa a gelar teu pé. Aí tuas pernas. É o frio na barriga. Fudeu, já está grudado já na parede, né? Porque é uma indução do sentimento, né? E isso vai acontecer, só que na visualização a gente consegue fazer isso. Como? Quanto mais intenso for os detalhes. Quanto mais forte for o seu treinamento, tá? E outra coisa, você deve agir como se você fosse o tipo de pessoa que você quer ser. Você deve agir como o tipo de trader que você quer ser, tá? Então a verdadeira chave para você mudar a sua autoimagem é você pensar como tal, agir como tal. Por isso que tem aquelas máximas, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda.
Você é o ambiente que você anda. Se você está num ambiente só de desgraça, é muito provável que você só pense em desgraça. Se você está num ambiente vencedor, é muito provável que você seja um vencedor. Porque o ambiente vai te expelir. Se você está num ambiente de competição, que todo mundo treina, que está todo mundo lá para ir para a Olimpíada, está todo mundo lá para ganhar, aí todo mundo chega às 7 da manhã, você chega às 10 da manhã, ou você tem muita habilidade, ou você é um cara fora da curva e teu pai é dono do clube, ou vai chegar um momento que você não vai ser mais querido lá. Você vai ser excluído. Então, falar, mano, então treina você sozinho. Primeiro, os teus companheiros vão falar você não precisa de ajuda. Depois o técnico vai falar, mano, você é bom pra caramba, velho. Treina das 10 a meio-dia sozinho aí, toca a tua vida. Faz uma quadra lá na tua casa lá e você nem precisa vir pra cá, né? E as pessoas precisam estar em ambiente, precisam ter essa convivência, né? Então você precisa refletir em palavras, ações e principalmente atitudes, as características que você visualiza, tá? E você deve visualizar pelo menos uma vez por dia no mesmo horário, tá? O corpo tem isso também. Se você vai operar de manhã, qual que era a minha técnica, tá? A minha técnica de visualização era sempre 1 hora antes. Eu gostava de visualizar na minha posição, que eu sabia que era o lugar que eu sempre estaria antes de operar. Então, chegava na corretora, normalmente com 1 hora antes do mercado começar, a primeira coisa que eu fazia era visualização, tá? Então, eu visualizava como que ia ser aquele dia. Qual informação prévia que eu fazia para ter mais clareza? Eu sabia como estava o termômetro do mercado. Aí eu tenho que dar uma dica aqui para vocês, cuidado com o viés. Porque eu também visualizava se acontecesse ao contrário do que estava me mostrando. Então eu chegava, a primeira coisa que eu olhava era o termômetro do mercado. Como que está o mercado lá fora? Lembrando que eu comecei a operar na crise de 2008. Então eu chegava, o mercado estava tudo vermelho, ou chegava, o mercado estava tudo verde. Quando eu falo mercado, é tudo, tá? Todas as bolsas, então, bolsa nos Estados Unidos, bolsa na Europa, bolsa na China, bolsa no Japão, Austrália, México, todas as moedas, dólar, euro, libra, ien, yuan, dólar mexicano, tá tudo vermelho. Vale, Petro lá fora, banco lá fora, chegava, tá tudo vermelho ou tudo verde. Então eu já chegava, eu tinha esse primeiro input de como seria o cenário, e aí eu sentava, fechava meu olho, foninho de ouvido, e ficava ali uns 5, 10 minutos visualizando. Quando que eu parava de visualizar? Quando eu já me perdia, quando eu estava começando a pensar em outra coisa, escutava um barulho. Aí não dá para forçar também, se não está conectando, não adianta. Então eu visualizava ali o que tinha que visualizar, comecei a me perder, parava, tá? Aí tem vários experimentos, né, que dizem que você precisa de 21 dias para mudar hábito, tem outros que falam 45 dias, tem outros que falam 90. Aqui o que você tem que fazer é fazer todo dia, tá? Aqui a consistência é rei, beleza? E uma coisa muito, muito importante é você ter essa questão de relaxamento. Corpo calmo, mente calma, tá? Então, é muito benéfico você estar fisicamente e mentalmente relaxado antes de fazer exercício de visualização, tá? De novo, não tente fazer visualização com o mercado aberto. Isso não é visualização. De novo, é torcida, mandinga, fé, qualquer coisa. Se você está operando, não vai ser fazer a visualização que vai te trazer para o positivo na hora. A visualização é uma continuidade, tá? E também não adianta você visualizar fazendo outra coisa. Ah, vou visualizar assistindo aula. Tá? Eu lá falando no fone de ouvido de vocês, vocês visualizando operar. Não vai dar certo. Tá assistindo Billions e vai querer visualizar. Pô, vê a cena do Billions, fecha a televisão, né? Desliga a televisão e pode até visualizar. Pô, sou o Access World certinho aqui, vou operar pros caras. Eu já visualizei um monte de coisa de fundo, assistindo Billions. Putz, isso aqui é legal, isso aqui não é. Então, só que você tem que sair daquele ambiente, tá?
Você deve estar numa cadeira confortável, pelo menos numa posição confortável. Um bom ambiente para você meditar também é na cama, tá? Pode acontecer de dormir? Pode acontecer de dormir. Você sai da visualização para o sonho. Já aconteceu isso comigo. Aí eu estava muito cansado. Aí você está lá visualizando, está cansado, aí já sai da visualização para o sonho, aí já mistura tudo. Mas o certo é a visualização, você está consciente. Eu gosto de visualizar dentro do ambiente que eu vou atuar. Por isso que eu gostava de visualizar na minha posição, na minha cadeira, no meu computador, no meu teclado, no meu mouse, o ambiente que eu vou estar operando, tá? Cada pessoa tem a sua própria técnica de relaxamento, tá? Algumas pessoas preferem reduzir a luz, a outra pessoa gosta de estar com mais luz acesa, algumas pessoas gostam de fazer alguma técnica de respiração antes, outras pessoas não. Tem gente que prefere meditar antes para ficar mais calmo. Gente, não tem regra. O que você precisa é visualizar o teu sucesso. Agora, se ele vai ser com você meditando, no escuro, no claro, pouco importa. O que importa é você ter essa clareza, tá? E aí, lógico que você pode procurar alguns métodos aí de relaxamento. O mais importante de tudo é você se sentir calmo, tá? Ah, não sabe como se sentir calmo? Tem a respiração mais fácil do mundo, que é a respiração quadrada. Respirou, segura 4 segundos, aí solta, 4 segundos, aí vai fazendo a respiração de 4 segundos. Então é fácil. Respirou, travou, soltou, travou, respirou, travou, e aí você vai, fez um pouquinho disso aí, você já está calmo, tá? E aí você já acalmou, e aí você vai fazer o quê? Montar o teatro da mente, tá? Aqui a gente deu uma introdução aos exercícios, tá? Na próxima aula eu vou trazer 3 exercícios para vocês práticos. Então, um exercício de entrada, um exercício de stop e um exercício de atingir meta, tá? Para a gente fazer claramente aí mais dentro do próprio mercado. Mas, de novo, eu recomendo piamente que vocês usem a técnica de visualização a poder de vocês, tá? É muito importante. Se vocês não se visualizam com sucesso, vocês não vão ter sucesso. Se vocês não estão vindo aqui para o escritório, ou quem está em casa, se você não se vê fazendo isso, se você vê que isso aqui é um passatempo, se você não está confortável, se você não vê o teu sucesso claro e que essa passagem no escritório ou quem está assistindo o vídeo não conseguiu usar esse pedaço como algo que faz parte da evolução, isso não serviu para nada e você só perdeu 1 hora, 1h30 aí comigo. Então, tudo que a gente faz tem que fazer parte da nossa evolução. Ah, eu preciso visualizar só o mercado? Não. Vocês podem visualizar a evolução de vocês no curso. Vocês podem visualizar a evolução de vocês aqui no escritório. Vocês podem visualizar a evolução dos fatos que vão acontecer. É só, pô, se der fake news, o que eu faço? Se não der fake news, o que eu faço? Se aumentar os juros, o que eu faço? Se não aumentar os juros, o que eu faço? O bom do mercado é que ele é basicamente binário. Ou ele sobe ou ele cai e em alguns momentos ele não faz nada. E você consegue se aproveitar disso. Beleza? Então, usem a favor de vocês a técnica de visualização. Quem, desde o período que eu estou falando, né, tem gente que já estava no escritório, tem gente que já assistiu os outros vídeos quando a gente disponibilizou, ou está vendo pela primeira vez, sempre é o primeiro dia para começar. Então comecem a visualizar e vamos surfar essa onda aí do sucesso. Beleza? Valeu! Obrigado.